Olá, meus queridos, e aí? Sabadão chegou e chegou junto com o sábado, nosso quarto dia do desafio aí. E hoje é Romanos 4. Vamos lá para os comentários de Romanos 4. Nosso querido Paulo aí ele continua com o argumento dele de que realmente nós somos salvos pela fé, que não existem pessoas justas, né? Nós somos justificados aí pela fé. Nós somos salvos pela fé mediante a Jesus Cristo, como eu falei no vídeo anterior ontem, né, gente? E como né, assim, o apóstolo Paulo ele era muito inteligente, muito esperto. E o que ele fez, né? Para ajudar sustentar os seus argumentos, ele deu dois exemplos aí de fé. Ele fez duas situações excelentes, né? E a primeira aí é o exemplo de Abraão. Abraão, gente, é o pai da fé, né? Na verdade, Abraão aí é o pai dos judeus. E ele estava falando ali para uma boa parte dos judeus. Então, ele já mata a pau, né? Assim, ele já fala aí de Abraão, né? E algo que ele fala interessante no versículo 3, ele diz assim, ó: Pois, o que é que está escrito nas escrituras sagradas? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão creu. Abraão aí teve fé. E o 4 também, que está muito interessante, diz assim, ó: o salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas sim um pagamento. O que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. E isso foi o que Davi, aí ele entra com Davi, né? Aí ele quebra as pernas aí, né, dos judeus, né? Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fizeram. Aí o versículo 7 diz assim, né? Davi disse: Feliz aquele cuja as maldades Deus perdoa, cuja os pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado, né? Então, eu acredito assim, né, que aquele que muito é perdoado, muito é amado. Quando nós entendemos da onde nós saímos, de quem nós somos, né, de quão miseráveis nós somos, homens pecadores, e entendemos que Jesus, né, que Deus nos perdoa mediante ao seu filho Jesus Cristo. Deus nos salva mediante a Jesus, gente. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Não sei como você se sente em relação a isso, mas é algo muito especial, é algo muito lindo, né? E Davi teve um pecado aí forte que a Bíblia registra, né? Da questão ali do adultério e tudo mais, né? Mas ele teve o arrependimento, né? Com a fé em Deus, ali ele foi perdoado. Então, é isso que é muito realmente feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Realmente, né? Nós temos que ser felizes. A nossa felicidade tem que ser em Cristo Jesus, porque ele nos tirou do poço, né? Do fundo do poço. Deus nos tirou ali de coisas que realmente só Deus e você é que sabe. Né? Então, ele dá dois exemplos clássicos maravilhosos. E aí ele também fala um pouquinho sobre a circuncisão de novo, né? E ele fala aí que Abraão ele creu em Deus, depois ele foi circuncidado, né? Ali a circuncisão era a forma de uma aliança, né? Ali para demonstrar a aliança, mas ele creu em Deus antes disso. Então isso também é algo muito interessante no 11, diz assim, ó: ele foi circuncidado mais tarde. A sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E por isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados.
circuncidados. Então, ele tá aí, né, dando o exemplo para realmente fixar aí e confirmar o que é, vamos dizer assim, a teoria, né, o evangelho que ele tá falando. Ó, gente, não tem nada a ver a circuncisão em relação à salvação, né? A circuncisão era ali um sinal de aliança com Deus. Então, que nós vemos aqui, né, de interessante? Que ele tá dando exemplo aí do pai dos judeus em relação à questão da salvação ser pela fé. E Abraão é o pai da fé, né, gente? Ele tinha mais de 100 anos. Depois ele continua aí, né, falando aí a promessa e a fé a partir do 13, que Deus prometeu a Abraão aos seus descendentes e os seus descendentes que o mundo ia pertencer. Foi uma promessa feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus, havia sido aceito por ele. Então essa promessa aí foi feita por quê? Porque Abraão creu em Deus. Abraão sabia que realmente Deus ia cumprir o que ele tinha feito. E no 18 diz assim também, que eu achei interessante, estou destacando os que eu mais gostei. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Por isso, ele se tornou pai de multidões. Isso é muito lindo, né? E o último versículo também que eu achei aqui demais, diz assim, ó: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Tudo que Jesus fez ali foi para que nós fôssemos aceitos por Deus. Que amor é esse? Deus nos ama, é esse Jesus que nos ama. Eu espero que você tenha entendido, que você esteja entendendo nesses capítulos a questão de pecado, a questão da fé, a questão da salvação, porque Romanos é sobre isso. Então, se você está com dúvidas, manda na direct aqui. Eu espero que você tenha sido abençoado e edificado com esse capítulo e com os 4, né? 4 primeiros aí. Amanhã, domingão, estamos aí. Um beijo no seu coração e tchau.